Oi, Maria, tudo bem? Espero que você esteja bem, com bastante saúde e disposição. A professora enviou essa atividade, foi em início de junho. É uma atividade de aprofundamento que a gente estava estudando a Idade Média na África. Então, aqui, ó, são textos curtinhos, na realidade são fragmentos de texto. O primeiro texto é Inchá de Lança, o Povo da Noite, África antes da chegada dos europeus. Aborda sobre a diversidade de povos que existia na África antes dos europeus chegarem, que eram povos desde caçadores e coletores, agricultores, até povos organizados, uma organização mais complexa, formando reinos, tá? E fala que esses povos, né, eles existiam um tipo de escravidão que era o prisioneiro de guerra. Então, esses povos entravam em guerra, principalmente esses reinos, entravam em guerra com outros povos, e aqueles que eram vencidos, então, se tornavam prisioneiros e eram escravizados. Era um tipo de escravidão que existia. Diferente da escravidão moderna que existiu, por exemplo, aqui no Brasil, na América do Norte, nos Estados Unidos, né, e Canadá, era uma escravidão que não existia castigos físicos, nem existia tipo de restrições que existia no Brasil, por exemplo, que os escravos eram proibidos de comer, tá? Então, eles eram escravos, eram prisioneiros de guerra, trabalhavam, então, para esses reinos. A partir do século IX, então, os povos islâmicos chegaram na África em busca, né, de marfim, ouro e escravos. E eles trocavam esses produtos por artigos de luxo que eles traziam do Oriente, que era o tapete, a seda, perfume, né, condimentos, vários tipos de condimentos, que a gente vai estudar isso quando trabalhar as grandes navegações, que a gente é um dos nossos próximos temas, tá? A gente vai trabalhar o Renascimento e já vamos estudar, então, a expansão marítima, as grandes navegações. A gente vai estudar, vai aprofundar um pouquinho mais essa questão do comércio realizado, tá? Não agora só no Mediterrâneo, mas também no Atlântico. Então, esse comércio era realizado através do deserto do Saara e também pelo Mediterrâneo, que o Mediterrâneo ali, o mar Mediterrâneo, ele liga o norte da África, toda a Europa, né, uma parte considerável da Europa e uma parte do Oriente ali, principalmente pela cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, que era o Império Romano Oriental, que hoje é a cidade de Istambul. Então, até hoje, a cidade de Istambul tem esse perfil comercial, tá? Bastante comércio ativo ali. Então, aqui, ó, na primeira questão, identificar os povos que viviam na África antes da chegada dos europeus. Não precisa citar que reinos eram esses. Mas quem eram esses povos? Ah, eram agricultores, eram caçadores e coletores, que eram povos nômades. Até hoje existe na África esses povos de caçadores e coletores, por exemplo, os pigmeus, né, que constrói, né, eles constroem, geralmente constrói suas, né, moradas em cima de árvores e coisas, eles ficam um tempo ali, depois eles saem, vão para outros lugares. Tem outros povos também que ainda vivem hoje de forma, né, alguns seminômades e outros nômades, tá? Aqueles povos que usam turbante azul, né, um turbante escuro azul, uns mais escuros, outros mais claros, são povos seminômades. Tem aqueles que são comerciantes, que, né, que tem as caravanas de comércio, que a gente vai ver no quarto texto. A gente vai ver sobre essas caravanas de comércio que eram feitas lá na África. Então, esses povos islâmicos passaram a eles que mercantilizaram o escravo, porque eles trocavam os produtos, os artigos de luxo que eles traziam para a África por ouro, marfim e escravos. Tá? Então, eles iniciaram. Além desse comércio que interessava para os muçulmanos, existia também um interesse na islamização dos povos africanos, que seria o quê? Convertê-los ao islamismo. Né? Então, a maioria da África hoje, a maioria dos povos africanos hoje, são povos que professam a fé islâmica. Tá?
Então, vai ser então esses povos, né, muçulmanos que vão quebrar o isolamento entre a Europa e a África. Eles vão adentrar pelo deserto de Saara. Lembra que a gente viu as rotas de comércio na outra atividade que eu pedi para vocês traçarem no mapinha lá, as rotas de comércio, para poder vocês se localizarem no mapa, tá? E eles levavam, então, né, para a África alguns produtos e trocava por outros produtos. O escravo entra nessa condição de produto. Portanto, quem começou a mercantilizar, fazer o escravo de mercadoria foi os povos islâmicos. Tá? Todo mundo pensa que foi os europeus, não. Os europeus, mais tarde, lá no século X, por aí, que foram os primeiros contatos que os europeus estabeleceram com os africanos, mas antes disso já existia um tipo de escravidão na África e já existia um comércio de escravo na África. Isso aí tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Então, é essas questões que a professora está fazendo. Né? Na realidade, as questões é um diálogo com o texto. Tá? Esse texto aqui é para esclarecer vocês com essa ideia que a gente tem, que foi os europeus que começaram a mercantilizar. Não. Depois a gente vai ver no próximo texto ali que não foi bem assim. Depois da chegada dos europeus no século XV, dos portugueses no século XV, a mercantilização do povo negro, a triste em viagem, homens, mercadorias. Então aqui vai falar quando os portugueses chegaram, aonde que eles chegaram, tá? Quando que eles chegaram lá no século X, né? Onde já tinha reinos organizados, né? Que eram muito ricos, com sal, joias, ouro e marfim. Até hoje existe muita procura desses produtos. Existem algumas ONGs que trabalham na África para impedir, né, a venda do marfim, mas ainda existe o contrabando, a morte de elefantes por causa do marfim. Tá? Então, uma série de problemas que ainda existe na África por conta desses produtos, né, que a África é muito rica nesses produtos. Aí depois aqui a outra questão, os processos que dominaram o período de 1500, tá aqui, ó. 3 processos dominaram o período de 1500 a 1800. Então aí vocês têm que procurar o crescimento das grandes unidades, a expansão do islamismo e por aí vai, tá? E a última questão, o que os europeus procuravam no continente africano? Tá? Então, qual era o interesse deles, né, que vai se intensificar principalmente no século XIV, século XV, né, vai se intensificar muito o interesse dos europeus nesse comércio com a África. Lembrando que dos europeus, entre os europeus, quem começou o comércio de escravos, se interessar pelos escravos, foram os portugueses, seguidos pelos holandeses, franceses e britânicos. Então, quem começou a escravidão? Os próprios povos africanos, reinos africanos. Quem começou a mercantilizar o escravo, tornar o escravo mercadoria? Os povos islâmicos. Dos europeus, quem se interessou primeiro por esse comércio de escravo? Os portugueses, tá? Seguido daqueles outros povos. Aqui, esse texto aqui é um texto bem interessante, que muitos desses escravos, ele viviam no interior da África, tá? E do interior do continente, né? E eles não conheciam o mar. Então, quando eles chegaram pela primeira vez no mar, que eles foram capturados à força, né? Em direção ao desconhecido, eles ficaram muito apavorados, eles pensavam que aqueles ruídos do mar eram um monstro que iam devorá-los, né, que estava esperando ali para devorá-los. E, dada a quantidade de escravos que eram embarcados nessas embarcações, né, europeias, né, nas embarcações dos europeus, dos navios negreiros, que passaram a ser chamados depois, eles achavam assim, que a carne deles era muito apreciada como alimento pelos europeus. Tá? Então, dada a quantidade de escravos, eles pensavam, né, só pode ser a nossa carne, é muito apreciada por eles, por isso que eles estão levando a gente. Não imaginava que eles iam sofrer um outro processo de escravidão bem pior do que aquele que eles viviam lá na África.
Depois aqui tem as caravanas de camelos na África na Idade Média, lembrando que até hoje a gente ainda existe essas caravanas de camelo que fazem comércio. Aqui esse texto explica, né, como é que eram essas caravanas. Elas eram geralmente assim, quem é um comerciante, né, ele passa isso de pai para filho, né? O pai era comerciante, usava as caravanas, eles usam os camelos, porque usava o camelo e não o cavalo. Qual a vantagem do camelo em relação ao cavalo? O camelo é mais resistente, existe toda uma configuração fisiológica, biológica, que torna o camelo, né, mais vantajoso em relação ao cavalo. Não que eles não usem, eles usam, mas eles usam mais o camelo, né, como para carregamento de produtos para o comércio. Tá? Então, esse texto vai falando sobre isso. Daí a professora colocou algumas questões, né, o relato dos povos berberes, né, os poderosos reinos islâmicos, né, da África, lembrando que a África foi islamizada, as formas encontradas para estabelecer contato entre esses reinos que ficam abaixo, porque o Saara ele divide em duas Áfricas, né? Chego a chamar que existem duas Áfricas, a África ao norte do deserto Saara e a África ao sul do deserto Saara, com características geográficas e climáticas assim bem diferentes, tá? O que representa o deserto para esses povos? Qual o principal meio de transporte, né, e de trânsito usado na África? Por que eles usam o camelo e não o cavalo? Então, tudo isso está. E por que o Saara deixa de ser fator de isolamento no norte da África e terra dos negros? Que quando a gente for trabalhar, por exemplo, vocês devem ter trabalhado ano passado sobre o Egito. Um dos fatores que foi muito vantajoso para os egípcios prosperarem foi exatamente o isolamento proporcionado pelo deserto do Saara. Então, impedia que outros povos chegassem até o Egito. Quando chegavam tão cansados que os egípcios, então, sendo um reino próspero, que atraía, né, a cobiça de outros povos, mas esses outros povos eram vencidos, então, pelo deserto. Então, a partir aqui da Idade Média, do século IX, X, por aí, o deserto deixa de ser esse fator de isolamento e ele passa a ser o quê? Um fator de ligação entre as duas Áfricas, não só entre as duas Áfricas, mas entre a África e outros povos, povos da Europa, povos do Oriente Médio, Oriente Próximo. Tá? Então, por isso que a gente fala que o deserto, de fator de isolamento, né, que deu para os povos do norte, por exemplo, o Egito se tornou próspero e grandioso, quase não sofreu ataque. Por quê? Porque o deserto favorecia essa vantagem aos exércitos egípcios, que no combate com outros povos que tinham que atravessar todo o deserto cansados, então dava a eles a superioridade e vantagem. Depois aqui eu passei um texto para vocês muito interessante, que é sobre um rei africano, Mansa Musa, que tem, ele está presente né, nos mapas da época, em atlas da época, mostram as caravanas desse rei. Esse rei é considerado o rei mais rico da história. Tá? Então, quando ele costumava fazer né, as peregrinações dele, as viagens, as caravanas deles carregavam muito ouro e ele costumava presentear esses povos que ele visitava com ouro, esses reinos que ele visitava com ouro. E era tanto ouro que ele carregava, que o ouro chegou a desvalorizar na época do Mansa Musa. Tá? E aí eu coloquei aqui um livro que foi lançado, tá? Que é pela dá para ser adquirido pelo site da Amazon, mas eu fui lá, não é muito barato, mas também não é muito caro. E que é conta toda a história desse rei através das ilustrações. Aqui uma imagem de como é que é o deserto de Saara hoje, tá? Existem povos, né, que... E aqui um dos artigos muito procurado, que era o sal, que ainda hoje também é usado, ainda existe um comércio bem intenso de sal nessa região. Um abração, um beijão, tudo de bom.